Olá. Bem, no último vídeo que eu gravei aqui no YouTube, eu disse claramente o que eu penso sobre essa tal urna com o voto auditável. Eu disse, isso é uma armadilha. E uma armadilha perigosa. Porque hoje você sabe que pode estar sendo lesado. Enquanto que, se for auditável, se você enxergar o voto ali, aquele é o meu voto. Assim você diz sim, e ela põe na urna sem que você toque. Isso vai gerar uma situação seguinte: você não tem mais direito de reclamar. Porque agora você não queria um voto auditável, não queria um voto no papel, no voto impresso, então agora não reclama mais. Agora está garantido, está tudo garantido. Pois isso parece que está pegando fogo, né? O Eduardo Bolsonaro, acho que é o Eduardo, que é o senador, entrevistou o Dr. Felipe Jiménez, que é o procurador de Mato Grosso do Sul, e ele colocou as coisas no lugar certo. Está no meu site a entrevista inteira para quem quiser assistir, é excelente. Ele já tinha falado em outros lugares sobre isso, já tinha sido entrevistado, e ele conseguiu colocar de maneira muito mais clara e muito mais eficiente do que eu. Eu recebi muitas pessoas, a grande maioria, está de acordo e até agradecem que eu tenha aberto os olhos para mais essa farsa da elite que nos comanda, mas outros, inclusive com termos ofensivos, e isso eu já coloquei lá no pinned, fixo, um comentário, observação: todo e qualquer comentário ofensivo a mim ou a qualquer outra pessoa será imediatamente deletado. E é isso que eu estou fazendo. Aliás, o último me chamou que eu não entendo nada disso, que eu não entendo de estatística. Em primeiro lugar, eu quero recomendar a vocês o seguinte: existe um livrinho de 1954 de Darrell Huff, que se chama How to Lie with Statistics. Como mentir com estatística. Então esse sujeito que disse que eu não entendo nada de estatística, eu digo para ele, ainda bem que eu não entendo. Agora eu entendo de uma coisa, eu entendo de voto, entendo de democracia, eu já votei. Por um ano eu não consegui votar no Jânio, portanto comecei a votar para presidente só depois dessa farsa chamada redemocratização. Votei desde Collor até agora. Aliás, votei só no Collor, Fernando Henrique a primeira vez, a segunda não. Depois nunca mais votei contrariado para tirar aquela besta quadrada da Dilma. Votei no Aécio, que eu me arrependi, que é um pilantra igual aos outros. E votei com convicção no Bolsonaro, porque esse eu sempre votei, mesmo durante o período dos regimes militares, do regime militar, eu chamo de ciclo de governos militares, o que muita gente chama de ditadura. Mas ditadura é isso que nós estamos passando agora. Proibido sair de casa, proibido lockdown, não pode sair de 11 às 5 da manhã, não pode sair. Isto é ditadura. Deem o nome que quiser e a justificativa que bem entenderem. Isso é ditadura. Aquilo que nós tivemos, nunca ninguém proibiu ninguém de sair para a rua, nunca ninguém, nada. Mas mesmo naquela época, eu estou dizendo, já se votava para os legislativos. Não votava para o executivo, os votos eram indiretos, os executivos estaduais, municipais, acho que era, e
presidente da República eram indiretos. Quem elegia era o legislativo que nós elegíamos. Portanto, também é outra característica estranhíssima para chamar de ditadura, porque nós votávamos nos representantes. Então eu entendo disso, eu entendo de democracia. Não aprovo totalmente a democracia. Não. Acho que a democracia, ao menos isso que nós temos aqui, tínhamos. Ela é falha, precisaria daquilo que os Founding Fathers americanos fizeram, que foi introduzir checks and balances para impedir a democracia plena. Então eu estou satisfeito que o assunto tenha vindo à baila, que eu saiba, o primeiro a apitar. Isso é armadilha, isso é fraude. A fraude, ao invés de ser cometida depois ou durante a eleição, já está sendo cometida pré-eleição. Essa PEC é uma fraude. Não tenho nenhuma comprovação de que a deputada Bia Kicis tenha participação na fraude. Ela pode ser, creio eu até, a primeira vítima. Aquela que disseram, apresenta isso aí. Agora o voto é auditável. Não tenho nada nem a favor nem contra da deputada Bia Kicis. Nada. Portanto, fique bem claro que não cabe aqui nenhuma crítica a ela, mas a esse que ela pode ter sido, como eu disse, a primeira vítima disso. Acreditar numa mentira. Que voto não tem que ser auditável. Tem que ser contado publicamente. Isto é democracia. O dia da eleição é o dia do eleitor. É o dia em que a soberania popular se exerce, no caso de democracias representativas e não diretas. Na Suíça tem vários cantões que a eleição é na rua. Você te reúne no cantão e vota o nome de votos para ganhou, então indica o representante daquele cantão na Assembleia Federal, abertamente, como era na original democracia grega, na Ágora. Não é como era, porque lá era só os atenienses que votavam, né? Estrangeiros, escravos, quem que estivesse vivendo, não fosse da elite, não votava. Nos cantões suíços não tem nada disso. Basta ser residente no cantão e ter uma idade mínima, não sei agora qual é, era 18 anos. E que vota. Era uma ágora mais democrática. Então, eu fico satisfeito de ver que o assunto que eu levantei está assumindo proporções maiores, com participantes maiores do que eu, mais importantes, com mais poder e mais conhecimento, inclusive. Porque Dr. Jimenez, ele falou do ponto de vista legal, jurídico, que ele é procurador. Eu sou um cidadão. Eu apenas falei como cidadão de um país que se diz democrático. E não é. Porque se fosse democrático, ninguém nunca teria aceito estas maquininhas para votar. Vamos para outro assunto. Por que Israel está sendo novamente atacado pelo Hamas? Ou melhor, parece que agora arrumaram mais um milésimo, centésimo, 18º, sei lá, cessar-fogo conseguido pelas autoridades, pela comunidade internacional, pela ONU, pela turma do deixa disso. Então a grande pergunta que as pessoas estão fazendo, por que agora? Estava mais calmo, por que agora? Um fator importante realmente foi a mudança do governo americano. Trump era abertamente
defensor de Israel. Mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Todo mundo dizia, isso vai levar à guerra. Não levou a nada. Não aconteceu absolutamente nada. Entrou o Biden, ponto. Começou a nova intifada. Não sei se é uma intifada isso. Embora Biden já tenha garantido que ele vai repor todos os mísseis antimísseis do Iron Dome, domo de ferro, que é a defesa antimíssil de Israel. Portanto, nenhum governo americano se arrisca a deixar de apoiar Israel. Os governos republicanos, mais abertamente, os governos democratas fazem um jogo duplo, que é característico dos democratas. Sempre um jogo duplo. Novo acordo com o Irã provavelmente sairá, novo acordo, a reposição dos mísseis em Israel. Joga dos dois lados. Na minha opinião, uma das razões de haver essas intifadas, esses ataques a Israel, é pela tentativa de apaziguamento. Israel, em 1967, venceu uma guerra contra 6 países árabes: Líbano, Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Egito e Iraque também participou. Não sei se teve mais algum. Israel se antecipou a um ataque que estava claro. Em menos de um dia, destruiu no solo toda a Força Aérea Egípcia, que era a mais forte de todos. Ganhou a guerra, tomou o Sinai, tomou a faixa de Gaza, tomou as colinas de Golã. E depois o que aconteceu? Devolveram. Para apaziguar. Land for Peace. Terra por paz. Toda a história nos mostra que sempre que existe a possibilidade de uma guerra, existe um grupo que quer evitar a guerra a qualquer custo, que são os apaziguadores. Em Israel tem um grupo, evidentemente de judeus de esquerda, que defende paz agora. Paz agora. Paz agora como? Há um primeiro-ministro de Israel que disse uma coisa muito importante, eu não me lembro qual foi. É mais antigo isso. Se os árabes se desarmarem, acaba a guerra. Se Israel se desarmar, acaba Israel. Israel não tem nenhum interesse em fazer guerra. É um país pequeno, embora comparavelmente a uma superpotência, em termos militares, em relação, por exemplo, ganhou uma guerra, ganhou de novo a traição, que foi a guerra do Yom Kippur, no dia mais sagrado dos judeus, que todo mundo sabe que eles estão em jejum, e nas sinagogas de preferência, os árabes também atacaram novamente. Israel ganhou a guerra de novo. Novamente tomou partes e novamente devolveu. Land for Peace. Isso nunca vai parar enquanto Israel não tomar aquela mesma atitude que tomou em 67, e sabendo que ia ser invadido, atacar antes e destruir o inimigo no solo. Apaziguamento não funciona. Apaziguamento funciona quando os dois lados querem evitar a guerra. Mas quando um lado sequer reconhece o outro como país, não há apaziguamento possível. Porque um lado não vai apaziguar de jeito nenhum.
Quando assinaram os acordos de Camp David, Yasser Arafat disse claramente quando voltou: essa é uma assinatura só, tem menor importância. Óbvio, e ganhou, parece que era o Prêmio Nobel da Paz, sei lá, não, também nem me lembro bem dessas partes. Então é preciso aprender com a história. E a história nos mostra que sempre que se apazigua um inimigo feroz, é aquela história. Você vai defender a paz e vai ter que acabar guerreando em piores condições. Um exemplo histórico extremamente importante é o do início da Segunda Guerra Mundial, dos pródromos da Segunda Guerra Mundial. Ora, o Tratado de Versalhes foi um tratado realmente assintoso. E a Alemanha tinha toda a razão em não aceitar aquilo, que era um absurdo. O próprio comandante francês, general Foch, na Primeira Guerra Mundial, ele, quando leu o tratado, ele disse: isso aqui não é um tratado de paz, isso é a preparação para uma nova guerra. Ele era o comandante francês. E ele viu que as exigências que o seu próprio país estavam fazendo por vingança de serem duas vezes já eram duas vezes invadidos pelos alemães, de vingança de estrangular a Alemanha. A Alemanha ficou numa situação extremamente difícil. Só podia ter 100 mil homens no exército, não podia ter blindados, só podia ter navios no máximo, de marinha de guerra, de no máximo 10 mil toneladas, não podia ter cruzadores, nem submarinos, nem porta-aviões, nem encoraçados, que se usava muito na época. A Força Aérea acabou. A Alemanha não podia ter a sua velha Luftwaffe. Não humilhar o vencido é uma maneira de preparar um novo ataque. Nunca se... É aquele negócio. Dá pontapé em cachorro morto. A Alemanha estava arrasada, destruída. Chega, vamos fazer um acordo para ver se a paz fica. Não, fizeram um acordo, por insistência dos franceses, fizeram um acordo draconiano. Eles vão pagar. E as exigências de pagamento de crime de guerra eram impagáveis. Acho que talvez, se botar nos valores atuais, talvez a maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos, talvez pudesse pagar. Mas tenho dúvidas se atualizar aqueles valores. A Alemanha destruída ia como pagar aquilo? Bom, então isso gerou aquela movimentação em que levou o nazismo. Ora, quando Hitler tomou o poder, ele já tinha dito que ia fazer. E aí é que começou o apaziguamento. Logo que ele, nos anos 36, 37, 37, 38 e 39, várias oportunidades existiram para a França e a Inglaterra atacarem antes. Sabiam que estavam atacando, ou impedir o que Hitler estava fazendo. Primeiro, ele tomou conta da Rhineland, a Renânia, a região do Reno, que tinha obrigatoriamente, pelo Tratado de Versalhes, de ficar desmilitarizada. Ele militarizou. Botou lá soldados. Ele ampliou o exército. Colocou os blindados que não podia pôr. Renasceu a Luftwaffe. E finalmente não, mas finalmente usou essa nova força que estava criando, usou essa nova força para invadir. Invadiu a Áustria, invadiu os Sudetos, que era a região dos Sudetos, que é a franja ocidental
da Tchecoslováquia, da antiga Tchecoslováquia, da Boêmia e Morávia, que era a região dos Sudetos alemães. Era uma região que ele tinha que pertencer ao Reich, ao Deutsches Reich. Ora, ele foi fazendo tudo isso. O que é que a Inglaterra e a França fizeram? Nada. Nada. Fizeram, sim. Daladier, e os britânicos foram lá várias vezes e fizeram acordos. Hitler não vai continuar fazendo nada, vai parar aqui. A última vez que fizeram isso foi a respeito exatamente da Tchecoslováquia. E sempre tentando apaziguar. Eu diria o seguinte: entre na jaula de um leão e tente apaziguar o leão. Dê comidinha para o leão. Não, então, seu leão, só pode rugir. Então, seu leão, daqui a pouco você vai ser engolido pelo leão. E eu comparo, não pela majestade do leão, mas pela ferocidade. Hitler era isso. Talvez fosse uma hiena, pronto. E qualquer pessoa poderia entender que era impossível apaziguar aquele cara. Mas apaziguando. Finalmente ela invadiu a Polônia. E quando invadiu a Polônia, o que aconteceu? A França e a Rússia tinham um tratado com a Polônia. Tratado de defesa mútua. Nem a Rússia, nem a França, a Rússia que estava do lado, e a França, que também dizia-se que tinha a maior forças armadas da Europa, a mais poderosa, não fizeram nada. Sujeira pura. Não cumpriram com o tratado de defesa mútua que tinham com a Polônia e permitiram o ataque. Olha, a Rússia nem apenas permitiu, a Rússia invadiu também a Polônia, de comum acordo com a Alemanha. Aí, o que vão fazer? Bom, agora então não tem jeito. Vão apaziguar o quê? Dizer para convencer Hitler e Stalin a saírem da Polônia? Já que Stalin traiu o tratado de paz com a Polônia, e a França também traiu por omissão, por não fazer nada, apenas um protesto. Protestos por escrito, protestos do rádio. Isso não adianta coisa nenhuma quando o cara está com 5 ou 6 divisões Panzer entrando e o outro lá, o Exército Vermelho, com seus tanques também. Não adianta nada, acabou. Então aí teve a Guerra Mundial. Quer dizer, o apaziguamento não funciona. A França que tinha, e na história da Segunda Guerra Mundial, uma das obras monumentais de Winston Churchill, ele, ao descrever esse período, quando ele cita coisas que ele disse em 1939, 38, ele está sempre meio que puxando o saco da França e mostrando a França importante, o país, as forças armadas mais importantes. Mas quando ele fala da atualidade da guerra, já na guerra, e do tempo em que o livro saiu, em 57, a coleção, são 6 volumes, ele já mostra diferente. Mas cadê a França? Mas a França ficou te defender aqui e não apareceu ninguém. Nos disseram que vinha um exército, ou 5 divisões para defender. Não, cadê a França? Cadê o exército francês? O exército francês só sabia se defender. Não tinha capacidade ofensiva nenhuma. Os belgas traíram também. E aqui nós temos um exemplo claro de não permitir a guerra assimétrica. Enquanto a Bélgica se declarou neutra, a França e a Inglaterra, não, nós não podemos invadir a Bélgica para colocar a nossa defesa, porque provavelmente o exército alemão vai entrar pela Bélgica, como tinha feito na Primeira Guerra Mundial. Não podemos. Hitler não deu a menor bola para a neutralidade da Bélgica. Isto é guerra assimétrica.
entre outras coisas, entre outras mil coisas. Nós respeitamos a neutralidade. Neutralidade, inclusive, falsa, porque era o rei, a família real, o povo belga queria lutar. E o exército belga só se rendeu por ordem do rei, porque queria um tratado de paz em separado com Hitler, porque a família real belga era nazista, ou melhor, era antissemita, com certeza. E nazista, bem possível, porque um dos príncipes que veio a fundar, príncipe Reinhard, que veio a fundar o Bilderberg Club depois, ele entrou para as Forças Armadas, entrou para as SS, era membro das SS. A Bélgica, então, furou e não permitiu a entrada da Força Expedicionária Britânica e do Exército Francês no seu território para ajudar o próprio Exército belga, que queria lutar, para ajudar, para fazer força, para impedir que entrassem por ali. Embora, na realidade, a França tinha uma maravilhosa defesa chamada linha Maginot, que eu acho que foi alguma coisa que o governo francês imaginou, que era inexpugnável. Porque a Alemanha entrou por ali também, entrou por Estrasburgo, entrou por vários lugares. Então foi uma... Mas entrou pela... E se fosse paralisado o ataque dos exércitos do norte, na Alemanha, que entraram pela Bélgica e pela Holanda, seria mais difícil, porque as divisões que vieram para entrar direto na França teriam que ir lá para se aglutinarem lá para poder vencer a resistência. Mas não, a França não era ofensiva e a Bélgica era o rei, a família real, traiu os aliados. Era uma boa oportunidade para a Bélgica declarar república, mas não quiseram. Então, não adianta. É isso, a base desse vídeo é apaziguar feras, a fera te come. Apaziguar Hitler, apaziguar Stalin, apaziguar Mao Zedong, apaziguar Fidel Castro, não dá. E agora, apaziguar Maduro, não vem mesmo. Um outro ponto importante da atualidade a respeito da situação Israel, Irã, Estados Unidos. Como muito provavelmente o Biden vai refazer o acordo rompido por Trump, que tinha sido feito por Obama com o Irã, a maioria das análises são de que Biden se submeteu ao Irã, aos ayatollahs. Não é nada disso. A minha análise é diferente. Porque ele está garantindo repor os mísseis de Israel. Ele não está submisso ao Irã. Ele está, como todos os democratas antes dele, Carter, Clinton, Obama, ele está submetido ao complexo industrial militar que quer guerra, a qualquer custo. Eu antes então falei de paz a qualquer custo, agora estou falando de guerra a qualquer custo, porque eles precisam faturar, precisam continuar com os projetos de mais porta-aviões, de mais aviões de ataque, de mais... tudo isso. E Trump foi uma pedra do sapato desse complexo industrial militar, porque ele dizia, let's have our boys back. Let's take our boys back. Vamos trazer os nossos rapazes para casa. Vamos acabar com essas guerras inúteis. O que adianta aquela gente estar lá no Afeganistão? Fazer o quê? O que estão fazendo lá? Nada. Conseguindo ampliar os lucros do complexo industrial militar, às custas de vidas americanas. Vidas de soldados, oficiais, etc. Então, Trump estava ameaçando tirar
soldados do Afeganistão, do Iraque, tudo que é lugar. E é uma das razões pelas quais ele foi roubado. Aliás, por maquininhas eletrônicas da mesma marca daqui, da Smartmatic, que hoje pertence a Lord Mark Malloch, cujos interesses da família real britânica também são totalmente anti-americanos. Há um certo fingimento ao receber presidentes americanos lá. Bom, esse é um assunto para outro vídeo. Aqui, então, tem mais um assunto que eu vou abordar, que é a respeito da relação Vaticano-Beijing. Bergoglio, Xi Jinping. Há poucos dias atrás foi preso um bispo na China, um bispo católico na China. E aí as pessoas dizem, mas está rompendo o acordo com o Vaticano, o acordo com Bergoglio? Será? Qual foi o protesto do Vaticano? O que o Vaticano fez? O que Bergoglio fez? Nada. Nada. Como não faz nada e vai fazer uma entrevista coletiva, imprensa, com o senhor Al-Tayeb, que é da sociedade, da Universidade Al-Azhar. Não, errei. Bom, não importa. Do Egito. E chamando o Islã de religião da paz. Então, o que será esse acordo do Vaticano com Xi Jinping que permite que o governo chinês nomeie bispos, prenda bispos, retire o direito do bispo ser bispo? Tem um nome isso. Desinvestir, sei lá. Porque isso me lembra algo do passado, de quase 1000 anos atrás, 1058, quando houve a chamada querela das investiduras. O imperador do Sacro Império Romano Germânico nomeava bispos, arcebispos, nomeava quem bem entendia. Nomeou até papas. Até que encontrou pela frente Henrique IV, imperador Henrique IV, encontrou pela frente um papa de verdade, eleito exatamente por causa dessa querela das investiduras. Quem é que investe os bispos, investe os arcebispos, cardeais, etc. Criou-se, e quem é que elege o papa? Criou-se o colégio de cardeais. E um dos papas, que foi Gregório VII, Henrique IV pegou Gregório VII pela frente. E o Gregório VII não vai nomear mais ninguém. Quem nomeia é a igreja. Sou eu, o Papa, que tenho o direito de nomear os arcebispos nomeiam os bispos, com aval do Papa, e etc, etc. Isso criou, e eu me lembro muito bem, aliás, como eu já falei outras vezes, eu tive um excelente curso de guerra, de história medieval, que eu sempre também elogio, meu ex-professor, o senhor Ludwig Czerny. E eu me lembro que na prova, na 4ª série ginasial, na prova oral, eu sorteei o ponto, sorteava ponto antigamente, e caiu querela das investiduras. E exatamente com o professor Czerny. E eu tirei 10. Só que hoje em dia eu não vou poder falar o que eu falei naquela época, que estava tudo fresquinho aqui na cabeça. Tinha estudado para a aula, para a prova. Mas eu conheço muito bem o assunto e continuei estudando. Então o que aconteceu é a chamada humilhação de Henrique IV em Canossa, onde ele foi pedir perdão ao Papa, e o Papa o perdoou e passou então a investir os bispos e arcebispos. Obviamente que Henrique IV, quando voltou para a Alemanha, ele precisava dominar a igreja. Por quê? A igreja era a única coisa universal na Alemanha. A Alemanha era um
colcha de retalhos, de principados, ducados, grão-ducados, arquiducados, condados, enfim, era um monte de gente, tanto que existiam os eleitores do imperador. E ele precisava, a única força que unia tudo era a Igreja Católica. E ele precisava politicamente utilizar a Igreja Católica. Então, quando ele voltou para a Alemanha depois da humilhação em Canossa, ele montou um exército e realmente atacou o Papa. E o Papa teve que fugir para a França. Isso acabou tudo numa concordata chamada Concordata de Worms, em que criaram-se naquela época, né? Depois mudou tudo, 2 tipos de bispos. Um bispo que seria nomeado pelo imperador, que tinha funções unicamente civis, unicamente mundanas, vamos dizer. E o bispo nomeado pelo Papa, que então, esse sim, podia rezar missa, era investido mesmo. Então criasse um acordo, porque o Papa não tinha condições de resistir aos exércitos do Henrique IV e o Henrique IV não tinha condições de vencer o exército do Papa. Que exército é esse? Que exército espiritual. Que, como, não sei se foi a Stalin ou quem que uma vez perguntou, quantas divisões tem o Papa? Nenhuma. O Papa tem um predomínio moral e espiritual sobre os seus fiéis. E naquela época, a Europa toda era católica. Então era esse o poder papal, e continua sendo. Só que, infelizmente, em mãos erradas nesse momento. Em mãos de quem não está usando esse poder para defender a cristandade. Também é um apaziguador. Tipicamente um jesuíta. Se alguém, eu já disse isso várias vezes, se alguém quiser entender o papado atual, vá procurar os livros de Teilhard de Chardin, jesuíta, que a base das suas teorias é que, entre outras, não só as dele, que se criou essa coisa horrorosa chamada United Religions Initiative. Um dos grandes influenciadores ele já tinha morrido, mas foram os trabalhos de Teilhard de Chardin. A AP, a qual eu pertenci, nós estudamos Teilhard de Chardin, principalmente o livro O Fenômeno Humano. Tem vários, uma obra imensa. E vocês vão entender o que é um Papa jesuíta, que nunca tinha existido. É o primeiro. O jesuitismo, mesmo que São Tomás tenha, mesmo que Tomás de Aquino tenha, perdão, estou confundindo as coisas. Desculpe, São Tomás. São Inácio de Loyola foi convertido, foi em santo, mas ele criou algo, a Companhia de Jesus, que serviu inclusive de modelo para Heinrich Himmler formar as SS. É um dos modelos usados por Himmler. Bem, eu hoje fico por aqui, como sempre agradecendo a audiência e a paciência, e até o próximo vídeo.